A questão maior é que são microlesões que vão causando ao longo do tempo que, a princípio, não desencadeia nenhuma dor e parece ser confortável se segurar o tablet para digitar uma mensagem, né, para parece meio inofensivo, né? Ah, não, aquilo ali é um momento, está tudo sob controle. Isso, não, está sob controle, conserta essa postura, não, está ótima, sim, me deixa. Só que não tem noção do prejuízo que isso pode causar ao longo da vida. Porque quando nós falamos hoje dessa tecnologia, que é uma mão única agora, é só de ida, né? Sim. Não tem volta mais. A gente está falando de um hábito, de hábitos Sim. que vão fazer parte da nossa formação estrutural. Sim. Porque desde criança os meninos já estão habituados a ficarem assim. Sim. Não é? E aí quando a gente vai olhando por um caminho assim da extensão da vida, as questões posturais, até a formação mesmo de todo o nosso esqueleto vai sendo comprometida também. Inclusive a estética, né? Sim. Inclusive a estética, porque a famosa corcunda, né, que todos conhecem aí, é uma alteração na curvatura da coluna torácica por excesso de flexão do tronco, né? Então, normalmente, a pessoa fica desde criança, tem aí criança com 5, 6 anos ganhando smartphone, tablet, e os pais não têm noção do malefício que está causando para essa criança. Eu tenho ficado assustada de ver quantas crianças têm nos procurado para tratamento de dores na coluna. Crianças de 7, 8, 10, 12 anos. E é uma questão preocupante, sim, muito preocupante. E quando a gente observa essa ideia também, não é, Miriam? A gente tem que pensar que é uma questão de educação, moderação, porque se for olhar numa projeção natural, se não houver um cuidado bem acentuado ali, nós vamos ter uma população de gente com muita papada e corcunda. Os corcundas de Notre Dame aparecerão aí, né? E se fosse só a questão da papada e da corcunda, estava ótimo. Mas nós temos aí um nível bem elevado de queixas de pacientes com enxaqueca, que provavelmente existem estudos que evidenciam isso, que essas enxaquecas podem ser desencadeadas por má postura, principalmente no ângulo da cervical. Porque nós temos uma vértebra, a segunda vértebra da cervical, quando você inclina a cabeça para baixo, você aumenta o peso da sua cabeça até 13 quilos. Olha. Então, normalmente, nossa cabeça pesa 5 quilos. Quando você inclina a cabeça, você aumenta um peso e quem sustenta isso é a cervical. Então, para ela sustentar, ela precisa de mais nutrientes, ela precisa de mais oxigenação e isso fica mais dificultoso. Então, com isso, diminui a oxigenação no cérebro e provavelmente pode desencadear a enxaqueca, que pessoas procuram tratamento em várias especialidades, neurologistas tomam remédio tarja preta para enxaqueca, não sabendo que é simplesmente questão de postura. E aí vai buscando outras causas e ainda forçando aquela que é a principal, né? Pode ser a principal. Até porque, por exemplo, as enxaquecas, essas dores de cabeça, o estresse está associado com outras coisas, outros fatores, né? A pessoa está apertada lá financeiramente, às vezes está com um problema em casa, o trabalho, uma pressão violenta. Isso. Então a pessoa, isso aí tudo é fator externo, vamos dizer, mas nunca olha não que é isso. Chama a responsabilidade para si. Não, né? não chama. Normalmente a gente tem sim, não podemos ignorar que existe um fator emocional fortíssimo aí também nessas questões, mas o que está ligado à postura é muito mais acentuado, digamos assim. As disfunções da coluna ligadas à postura é gritante, assim, é bem considerável. Então, Miriam, nós temos aí, né, você separou algumas dicas para que a gente possa oferecer aos nossos telespectadores para evitar esse o nome é TEC-NEC, é isso mesmo que fala? Esse nome, essa síndrome aí, ó, TEC-NEC, casos comuns de TEC-NEC, ou seja, que é o pescoço
tecnológico, diferente, né? Então, aí, ó, tá vendo? A gente vai aprendendo inglês aí e vai fazendo as associações. Então, vamos à primeira dica? Primeira dica na tela, por favor, produção, nós vamos ter aí para você, que é evitar segurar o aparelho celular ou fixo com os ombros. Sim. Evitar segurar os aparelhos. É outro tipo de má postura. Má postura. Que aí você pende assim para o lado e vai tensionando tudo, de um lado e do outro. Inclusive, nós temos aí os famosos torcicolos, que às vezes a pessoa acha que é simplesmente uma noite mal dormida, mas não. Na maioria dos casos, são microlesões por causa dessas, por aderir essas práticas de atender telefone, né, segurar com o pescoço ao invés de segurar com a mão. Segure com a mão, não segure com o pescoço. Quando você faz essa postura, você adota essa postura, você tensiona toda essa musculatura e o nosso corpo, o corpo do ser humano, funciona como um elástico. Quando você puxa uma ponta, a outra tende a ceder. Então, as pessoas não têm noção do estrago que estão fazendo quando fazem isso, e principalmente quando mantém um tempo maior, né? Falando com o namorado, falando com o amigo e fica... Tudo bem que hoje tem o WhatsApp, mas muitas vezes ficam no telefone fixo, segurando, né, as secretárias aí, né? Prestar atenção nessas questões, porque segura com o pescoço para escrever com a mão. Então, assim, é uma sobrecarga de tensão que gera em toda essa estrutura de um lado só e fica assimétrico. E normalmente até acostuma-se a usar mais de um lado mesmo. Aí traz esse desequilíbrio aí, essa assimetria, né? Essa assimetria de ombro, que é isso? É um ombro mais alto do que o outro. Isso altera a postura, altera a estética e pode ter repetidas crises de torcicolos, porque essa musculatura ela fica muito tensionada. E até, por exemplo, ainda que a mão vá, a mão também cansa, os braços também cansam. É natural que até se incline a cabeça por esse uso prolongado. Aí também são duas tensões aqui da musculatura do ombro, né, e do pescoço também, porque querendo ou não, parece que a cabeça tem que pressionar o celular também, assim, né, ou o telefone, né? Tem que fazer essa junção, né? Na verdade, o padrão ouro para evitar essas disfunções, essas microlesões, é não permanecer por muito tempo em qualquer que seja a postura. Então, aí, ó, essa é a segunda dica. Coloca na tela, então, por favor, produção. Segunda dica é essa. Depois até de 40, 50 minutos de um uso de um aparelho, faça uma pausa para descansar aí a musculatura. Dá uma espreguiçada, faz um alongamento, alonga a musculatura do punho, do ombro, mexe a cabeça, solta, de um lado, do relaxa outro. Esse músculo do ombro que fica normalmente muito tensionado, mexe, alonga. E bem tranquilo, respira, toma uma água, até porque existem alguns estudos onde os psicólogos dizem que depois de 50 minutos seu cérebro não tem muita capacidade de absorver muita coisa. Ele precisa, a cada 50 minutos, é importante você descansá-lo por 10 minutos para refrigerar, para oxigenar melhor. E absorver aquilo que você precisa processar, absorver. Né, vamos dizer ali, aquilo que você recebeu ali de informação ou de utilização naquele período, né? Isso. Que legal, gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.